Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, né, lançamento oblíquo, eu dei vários exemplos do que pode ser considerado lançamento oblíquo e a importância desse movimento no cotidiano, né? Os esportes, por exemplo, né, foram os exemplos que a gente deu. E lançamento de projéteis também, né? Então, quando você está disparando um canhão, disparando um armamento, né, frequentemente você está falando de lançamento oblíquo, um assunto bem importante, né, nesse ponto de vista estratégico militar aí. E a gente tem falado bastante sobre militares nos últimos meses, né? Então vamos dar uma olhadinha aí no que seria. Olha só um problema que ilustra isso. O canhão da figura ele dispara um projétil com a velocidade inicial de módulo igual a V0, atingindo um alvo estacionário situado em P, né? Desprezando as influências do ar e as dimensões do canhão, determine o tempo que o projétil leva para atingir o alvo e o valor do V0. Né? Então vamos resolver esse exercício aí. Primeira coisa, né? Eu destaquei e continuo destacando a importância da gente fazer uma conta inicial. Né? Aqui no nosso caso, né, essa conta inicial é a conta do V0x e do V0y. Mesmo que não seja perguntado no item do problema, é importante que a gente conheça. Vamos calcular o V0x e o V0y? Olha só, o V0x, né, ele é sempre o V0 vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, nós vamos ter um problema, né? Por quê? Porque a gente não conhece o V0. Né? Nos outros exercícios até agora a gente conhecia. Mas não faz mal, deixa indicado. Olha lá, o nosso V0x, então, ele vai ser o V0 vezes o cosseno, né, de 30 graus. E a gente sabe que o cosseno de 30 graus ele é raiz de 3 sobre 2. Então, o V0 que multiplica a raiz de 3 por 2. Vamos calcular também o V0y, tá? Sempre importante. O V0y ele vai ser, né, o V0 vezes o seno de θ, nesse caso aí, né, o V0 multiplica ao seno de 30 graus. Isso daqui vai ser, então, portanto, V0 vezes meio. Tudo bem? Tá. Agora vamos observar na figura, porque na figura tem bastante informação para a gente. Né? Nós sabemos a distância horizontal e nós sabemos o quanto esse projétil subiu. Né? Ele atingiu, né, uma posição aí de 20 metros. Vamos olhar para a horizontal, que é a direção mais fácil de observar, e vamos concluir alguma coisa? Por que ela é mais fácil de observar? Porque aí está acontecendo um movimento uniforme. Então eu vou olhar na horizontal. Na horizontal. O que é que eu tenho na horizontal? Na horizontal, eu tenho um movimento uniforme e eu sei que o ΔS ele é a velocidade multiplicada pelo tempo. No meu caso aí é o Vx. Então eu sei o ΔS, ó, ele vale 100 raiz de 3, foi extraído lá da figura, tá? E o Vx, olha, tá aqui, ó, ele é o V0 multiplicado pelo raiz de 3, tudo isso sobre 2. Já o intervalo de tempo eu vou chamar simplesmente de tempo aqui. Bom, não descobrimos grande coisa, mas já temos alguma informação. Olha, esse raiz de 3 que está aqui, ó, vai embora com esse raiz de 3 e eu vou passar o 2 multiplicando. Vai falar assim, J, caímos numa sinuca. Não. Né? Eu descobri agora uma informação. O V0 vezes o tempo tem que dar quanto? Tem que dar 2 vezes 100, que é 200. Realmente nós não conseguimos resolver nada, mas temos uma informação. Vamos agora parar um pouco
né, e dar uma olhada, porque essa direção horizontal ela não tem mais nada a dizer para a gente. Né? O movimento, já disse, aí o movimento uniforme já nos deu a informação. Vamos olhar para a direção vertical agora. Na vertical. O que a gente pode observar na vertical em termos da altura, lá na figura? Eu vou chamar assim, gente, olha, eu vou chamar essa posição aqui, ó, vou chamar essa posição, essa aqui, ó, de 0. Tudo bem? 0. E aquela posição lá em cima, né, se aqui embaixo é o 0, lá em cima vai ser o 20. Tudo bem? Meu referencial, portanto, é crescente para cima. Vamos anotar isso? Ó. O nosso referencial aqui nesse problema é o tradicional, né? Ele é apontado para cima, assim, ó, crescente para cima. Tudo bem? Num referencial crescente para cima, a aceleração da gravidade, que aponta para baixo, a gravidade será negativa nas minhas equações. 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então vamos olhar para a vertical e vamos concluir alguma coisa. Né? Eu sei a posição inicial, sei a posição final, né? Sei a aceleração, sei a velocidade inicial está indicada aqui. Tudo leva, né, para a aplicação da sorvetão. Vou aplicar sorvetão aqui então. S igual a S0. Por que a sorvetão? Porque a sorvetão relaciona as informações que eu tenho, né? S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Então vamos ver por que a sorvetão. Qual é o espaço final? O espaço final foi 20. Qual é o espaço inicial? O espaço inicial foi 0. Né? A velocidade inicial de lançamento eu sei. Cuidado, hein? Aqui não é velocidade total, não. Aqui é só velocidade y, que é essa que a gente calculou aqui. Ó. V0 sobre 2, t. Aqui entra a aceleração da gravidade, menos 10 por 2, 5t ao quadrado. Para uma pessoa que observa pouco, vai falar assim, nossa, está enroscado esse exercício. Né? De novo, a gente chegou aqui numa relação e a gente não sabe calcular, porque tem duas incógnitas. Mas vamos observar um negocinho importante aqui. Ó. Olha o que eu descobri nessa equação. V0t. E ele vale 200. Olha o que eu tenho aqui nessa equação. É o V0t, gente. Portanto, ele vale quanto? 200. Quem nota isso resolve esse exercício. Olha só como é que fica o final aqui então. Ó. 20 é igual. No lugar do V0t, eu vou colocar 200. 200 por 2. Né? Menos 5t quadrado. Só sobrou uma incógnita na equação. 200 por 2 vai dar 100. Quando eu passar para o outro lado, dá menos 100. Então, eu vou ficar com 5t ao quadrado igual a 80. Tudo bem? Passei o 100 para o outro lado e subtraí o 20. Eu vou ficar com t ao quadrado igual a 80 por 5. 80 por 5 é 16. Mas se o t ao quadrado é 16, quanto é que vale o t? O t vale 4 segundos. Então, acabo de encontrar o tempo que o projétil leva para alcançar o alvo. 4 segundos. Gostou? Nem sempre, gente, as respostas vêm diretamente com a aplicação de fórmulas, né? Aliás, os melhores problemas são aqueles onde isso não acontece, né? Os problemas mais interessantes. Esse daqui é um exemplo deles, né? Olha só, a resposta não veio com uma mera aplicação de fórmulas. A gente teve que olhar para a situação como um todo. Agora, achar o valor da velocidade inicial parece-me muito fácil. É só pegar aqui essa equação, ó, né? A gente sabe que o V0t ele vale 200, né? Então eu tenho que o V0t ele vale 200 e eu sei o tempo que vale 4. Então 4 vezes o V0 ele vale 200.
Então o V0 vai valer 200 por 4. E 200 por 4, isso daqui dá 50 metros por segundo. Está aqui a segunda resposta, espero que você tenha gostado, um problema interessante e ajuda a gente a entender melhor o que é um lançamento oblíquo.